Gente, estou aqui hoje para uma teoria levemente maluca, então vamos à pergunta que interessa. E se o Jax, esse personagem aqui de Digital Circus, não fosse uma representação de um coelho, mas sim se ele fosse um gato? E se isso na verdade mudasse tudo a respeito que a gente sabe da história dele? No episódio 5 que nós tivemos de Digital Circus, tivemos vários comportamentos estranhos a respeito do Jax, como os olhos dele que dilatam como o de um gato, o comportamento dele de ter medo de milho e as posições meio animalescas dele, o instinto de caça que gatos têm, e alguns outros detalhezinhos já escondidos em outros episódios que podem sugerir isso pra gente. Essa é uma das teorias mais interessantes que eu já vi de Digital Circus, e ela foi feita por um carinha chamado de Thales, lá no Discord do meu canal. E pois é, né, como eu tenho um canal de teorias, e eu tenho um servidor no Discord que eu quase não uso, eu decidi que seria uma ideia legal pra poder animar o servidor de vez em quando, pegar umas teorias bacanas dele e utilizar aqui em vídeos do canal pra poder debater com vocês. Então, pois é, esse daqui é o primeiro, sei lá, não tem um título pra isso, Teorias do Discord, falando sobre Digital Circus. Será que seria mesmo interessante essa ideia de que talvez o Jax possa ser um gato ao invés de um coelho? Bom, vamos discutir isso tendo em mente que aqui vai ter spoilers de todos os episódios de Digital Circus. Então, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E não esquece de se inscrever aí no canal e ativar o Seja Membro, pelo amor de Deus, pra poder me ajudar a não morrer de fome, beleza? Enfim, senta aí e vem comigo! Cada vez que eu leio o título dessa teoria, mano, eu fico imaginando quantas pessoas vão achar que eu sou um drogado falando disso aqui. Ok, gente. Como um dos personagens favoritos de muitas pessoas e um dos mais odiados da série também, o Jax é um personagem que vocês já devem ter visto todo tipo de teoria sobre ele, né? Tem aquela teoria famosa do Terrorizando, por exemplo, de que ele era um fazendeiro antes de entrar no circo, né? E muitas coisas corroboram pra isso também. Tipo as cenas do episódio 5 que mostram que o Jax, por alguma razão, tem medo de milho. E existem dezenas de outras teorias, muitas bem interessantes, como a famosa teoria de que o Jax não era exatamente um ser humano, mas sim um NPC, que essa teoria foi desmentida pela criadora depois de um tempo, mas ela era bastante legal. Temos também a teoria de que o Jax é um cara que trabalha na empresa que fez o circo digital, e por isso ele sabe de vários segredos que não deveria saber, que é uma teoria bastante interessante também, mas essa, a respeito dele ser um gato, é muito relacionada com coisas que aconteceram no episódio 5, e tudo começa naquela cena da cauda. Essa cena aqui. Você não tem uma cauda. Do que você tá falando? É claro que eu tenho. Cadê? Cadê minha cauda? Há quanto tempo que eu tô sem a minha cauda? Eu nunca vi você com uma cauda. Quando é que isso aconteceu? Tem um momento específico desse episódio onde o Jax, ele fala que ele tinha uma cauda antes, e por mais que isso soe como uma piadinha, isso pode ser colocado em uma ideia conhecida como Síndrome do Membro Fantasma, que é algo que acontece muito com pessoas que têm alguma parte do corpo amputado, sabe? Você, por exemplo, perdeu o seu braço, mas você ainda consegue sentir o braço, digamos assim, que você não tem mais. Isso acontece com muitas pessoas em geral, e o fato do Jax ainda sentir que ele tinha um rabo depois de entrar no circo digital, pode significar que ele tem algum tipo de memória ou instinto animal, ou muitas pessoas podem acreditar que realmente era pro personagem dele ter um rabo de gato, ou era pra ele próprio ser um gato, talvez, na vida real. Sim, essa teoria é bastante doideira, mas ela sugere a ideia de que o Jax pode ser simplesmente, aquele gato de olho amarelo aleatório que você vê na rua. Claro que eu não acho que seja exatamente isso, tá? Eu vou chegar em um ponto que vocês vão entender o que eu tô falando. Não, o Jax não é só um animal aleatório sem cérebro e consciência nenhuma. Mas eu acho que os instintos dele realmente sugerem muito bem essa ideia. Além da parada da cauda, eu vou passar uma listinha de coisas pra vocês que eu acho que impactam bastante nisso. Então, vamos lá. Um personagem do circo digital ter medo de milho é um negócio muito específico. E como a gente já viu nos outros episódios, os detalhes dos personagens são importantes pra gente pegar a história deles, né? A Gengon tem aquela coisa de que ela tem uma máscara de tristeza que nunca quebra, e a máscara de alegria dela tá... Aí depois a gente descobre que ela provavelmente tem bipolaridade, que faz muito sentido. O Kingo tá sempre meio biruta, a não ser quando ele tá num forte que ele fez ali de travesseiros pra ele ficar no escuro. Aí depois a gente vai lá, descobre que ele só consegue ficar são quando ele tá no escuro por causa de eventos traumáticos. O Jax ter medo de milho é engraçado, jovens, porque gatos, pra quem tem um gato em casa, eu tenho uma gatinha em casa, isso é verdade mesmo. Gatos têm medo de umas paradas aleatórias que lembram o formato de predadores. Por exemplo, se você tem um gato na sua casa, teste isso daí. Coloca um pepino perto do seu gato. Ele vai ficar levemente incomodado, porque isso lembra uma cobra. Talvez os caras não quisessem deixar escrachado demais e realmente eles tenham colocado um milho porque faria sentido. A própria forma como o Jax reage quando botam um milho perto dele não é estranha, tipo, ele pula que nem um gato mesmo, ele até faz um barulhinho de gato. Muitas pessoas acreditam que a ideia de que o Jax tem medo de milho é realmente porque ele possa ter sido um fazendeiro na vida real e ele teve alguma ação traumática na vida dele que envolvia milho. Só que eu juro pra vocês que eu olho pra essa frase, assim, a ideia do Jax ter alguma coisa relacionada com um gato, ela é estranha, sim, ela é estranha. Ela é meio chapa
chapada? É meio chapada. Mas a história de Digital Circus toda é chapada. Então, assim, faz algum sentido. Só que eu acho que isso daqui tem mais sentido do que o Jax ter alguma coisa traumática que rolou na vida dele, que tinha milho envolvido. Qual foi? Ele queimou a cara fazendo pipoca? Qual o sentido disso? Eu acho que a ideia de que isso seja um medo instintivo dele faz sim sentido. A próxima coisa da nossa lista é o elemento de caça, e essa eu acho bastante interessante, porque, mano, no episódio 1, 2, 3, essas coisas podem aparecer de cantinho, mas no episódio 5 elas aparecem muito mais. O Jax literalmente sugere uma aventura só pra ele poder sair caçando outros personagens no formato de animais. E por mais que o Jax, inicialmente, ele caça as pessoas, né, com roupa de cara de safari, mas depois ele morde e balança como se ele fosse um bicho. Coisa que já é muito normal de gato, né? Gatos têm esse costume de ficar batendo nas coisas, eles não matam, brincam com a comida. Algo legal que eu li na teoria que foi feita no Discord, cara, é que rola uma frase de isso é igualzinho minha mãe fazia comigo. Que é um conceito que é muito engraçado, mas gatos, mano, se você tem um gato na sua casa, você sabe que, primeiro, gatos eles treinam os filhos pra caçar, e segundo, eu tenho minha gatinha, a Mel, aqui em casa, gente, e nos últimos 3 aninhos que ela tá aqui comigo, eu perdi as contas de quantas malditas vezes ela simplesmente vê alguma coisa moscando e ela quer derrubar por nenhuma razão. Quando o Jax ele vai atacar o outro Jax bonzinho lá, por sinal, ele também faz a mesma coisa, cara. Ele morde no pescoço, ele balança bastante, ele realmente tem umas atitudes que do nada parece que ele sai de um boneco racional e simplesmente começa a agir que nem um bicho. Por mais que ainda tenha um detalhe aqui e ali, faz sentido. Os olhos do Jax também são um destaque que eu acho que dá pra encaixar na lista. São um detalhe pequeno, sim, com certeza, mas são um detalhe interessante. Quando o Jax fica com raiva, os olhos dele dilatam de uma forma bastante exagerada. Parece mesmo um gatão quando ele vai atacar alguém, né, e começa a ficar com aqueles olhinhos de bola de gude. A parte que mais me chama atenção em toda essa lista é algo que rola no episódio 3, onde é dito que cada personagem, quando ele prende a respiração, rola um efeito diferente com ele, mas ninguém sabe qual que é o efeito do Jax a respeito disso. A Pomni, ela fica mudando de cor. A Hagatha, o cabelo dela fica todo espichado. O Kingo, ele começa a brilhar no escuro. E eu acho que assim como os detalhes de todos os outros episódios de Digital Circus, né, jovens, essa aqui é uma série de detalhes. Ela foi feita pra amantes de teoria como eu e talvez você, sei lá, se você tá assistindo esse vídeo, eu acho que você gosta de teorias, né? Essa série foi feita pra pessoas que gostam de detalhes realmente darem uma olhada bem boa em tudo. E aí entra o ponto. Eu acredito que esses efeitos de quando os personagens prendem a respiração, assim como cada mínimo detalhezinho dessa série, foi feito pra gente pensar em coisas da história dos personagens. Tipo, a Pomni mudando de cor quando ela prende a respiração faz bastante sentido pra mim. A personagem já foi mostrada em todos os episódios como sendo muito ansiosa, né? Uma referência à ansiedade, talvez asma, algum tipo de rolê. A gente sabe que em todo episódio a Pomni, ela estressa muito fácil, ela fica com medo muito fácil. E aí, mudar de cor pode ser até uma referência real a algum ataque de pânico ou de ansiedade, onde a pessoa, né, vai perdendo o ar, vai ficando azul e tal. Pode fazer algum sentido. Outros personagens, pra mim, é até meio metafórico, se a gente for pensar. Tipo, o Kingo, ele brilha no escuro quando ele prende a respiração. Eu gosto do conceito de brilhar no escuro, porque primeiro, que a gente sabe que ele só consegue se lembrar das coisas quando ele tá no meio do escuro, né? Ele conseguir brilhar quando prende a respiração, pra mim, é meio engraçado. Pode tanto representar alguma coisa relacionada quanto a sensação de que ele vai morrer, pode significar que ele vai ver a esposa dele de novo, só que eu acho que é um pouco pesado demais pra história. Ao mesmo tempo que eu consigo imaginar alguma coisa relacionada com o trabalho antigo dele, né? A gente viu no episódio 3 que o Kingo trabalhava com programação. Não é muito incomum você ver pessoas que trabalham com programação ou com telas de computador sempre trabalharem em um ambiente de escritório bastante escuro, com pouca luz em volta, sabe? No máximo 1, 2 luzinhas ali e já era. O cabelo da Hagatha ficar espetado pode representar algo também. Afinal de contas, Hagatha é um personagem que se importa bastante com as aparências, né? Tanto a aparência física dela, quanto a forma como as pessoas a enxergam. Ela prender a respiração e o cabelo dela fica toda esquisita, e aí na hora que o Jax fala sobre isso, né, ela já segura o cabelo dela, pode significar bastante alguma coisa. Talvez dias onde ela tenha perdido a paciência e nem se importe muito com a própria aparência e ela acabe não arrumando o cabelo. Eu sou uma pessoa que tem cabelo crespo em geral, e aí eu passo umas coisas pra ele ficar não tão crespo. Então é muito comum que, tipo, em um dia que eu não arrumo meu cabelo, ele simplesmente embola tudo e vira um capacete. Mesma coisa também vale pra personagem da Gengo e da Zubul. Vale pra todos os personagens. Tipo, a Gengo, por exemplo, a máscara dela fica o quê? Girando quando ela prende a respiração. Eu não sei exatamente o que poderia significar a máscara dela rodando. Talvez algum tipo de tontura ou algo relacionado a isso. Afinal, a gente sabe que a Gengo tinha problemas, bipolaridade, talvez depressão, umas paradas mais mentais. Então eu acho que faria sentido. E eu acho que isso funciona muito bem porque é dito que quando Zubul, por exemplo, quando ela prende a respiração, é dito que ela endurece ou enrijece
parece. O que você pode estar pensando aí na sua casa, Link, isso parece meio E o pior é que não ironicamente dá pra ser algo assim mesmo, sabe? Meio sesgo vibes. Porque a palavra que é usada pra poder dizer que a Zubul endurece ou enrijece quando prende a respiração, em inglês é a mesma palavra usada pra poder fazer essas certas representações. E a Zubul fica com vergonha de falar algo a respeito disso, então, pois é, pode ser algo relacionado, quem sabe? Tendo isso em mente, jovens, o que aconteceria se o Jax prendesse sua respiração? Seria algo relacionado à história do personagem dele, ou realmente seria algum detalhe que também daria a entender que ele tem alguma coisa relacionada com um gato? Porque realmente faz sentido. A teoria do Discord, jovens, ela só vem até aqui, mas é claro que vocês me conhecem, né? Eu não consigo fazer um vídeo sem colocar minhas próprias ideias no meio do rolê, então, sim, eu vou falar um pouco sobre isso, porque... Link, e aí? Você acha que essa teoria faz algum sentido? Eu acho que ela faz, mas em 50%, digamos assim. Quando eu dei uma olhada nessa teoria, jovens, eu acho que a ideia que foi feita aqui nela era de que o Jax era um personagem, tipo, talvez 100% um gato. E eu não acho que essa ideia faça muito sentido, pra poder ser sincero, sabe? Tipo, eu não acredito que faria sentido a Pomni, por exemplo, ela botou um óculos VR e agora ela tá num mundo aleatório ali. E aí, de repente, o quê? Pegaram um gatinho aleatório da rua e botaram um VR e escanearam ele pra dentro do circo digital? Não acho que faça tanto sentido assim pra dentro da história. Principalmente porque o Jax não só tem essas características meio animalescas, mas ele também tem características humanas, tipo memórias humanas. No episódio 6, quando tá todo mundo contando as suas histórias tristes de vida, o Jax vai lá e conta a história de Breaking Bad como se fosse a história dele, né? Breaking Bad que é o quê? É uma série humana. Você não consegue imaginar um gato assistindo Breaking Bad, né? Breaking Bad é muito pica? É. E sim, jovens, esses detalhes eles têm que ser contados, porque eles são considerados até mesmo pra fazer os diálogos da série. Se vocês prestarem atenção nesse diálogo, por exemplo, quando o Jax fala sobre Breaking Bad, a Zubul, ela entende a referência, ela fala tipo, eu saquei o que você disse. Só que personagens mais velhos, como a Hagatha, por exemplo, não entendem o que é Breaking Bad, porque a Hagatha, ela tá presa dentro do mundo do circo digital desde antes de Breaking Bad ser lançado. Então se liga só, cara, peguem a linha de detalhes que essa série tem. Se o Jax citou uma série que tem no mundo real, quando o Jax ele foi pedir uma aventura que foi toda feita de um jeito meio safari, por exemplo, é porque ele tem essas referências da vida real. Lembrem-se que as aventuras da série e vários detalhes que a gente tem ali também, todas são meio baseados ali em coisas que a gente tem na vida real. Desde o episódio 1 é assim, tipo, episódio 1 a Pomni queria muito que tivesse uma saída, e aí quando ela vai pro local onde parece que pode ser uma saída, a gente tem um escritório ultra realista que parece de uma empresa. A gente tem aquele episódio da aventura do fast food, por exemplo, que é literalmente o McDonald's só que no circo digital. Depois, agora no episódio 5, a gente ficou sabendo que a Gangle já foi gerente em um fast food na vida real, e foi ela que sugeriu essa aventura. Ou seja, todo o ambiente do fast food que a gente teve nesse episódio aqui, o local, a marca, os clientes e as situações que foram rolando no episódio, foi tudo tirado das memórias da Gangle. Sendo assim, o bagulho do Safari deve ter sido tirado das memórias do Jax. Os personagens podem não ter suas memórias totalmente intactas aqui dentro do circo digital, né? Eles não lembram do próprio nome, eles lembram de algumas coisas, mas a gente consegue entender de certa forma, jovens, que eles ainda têm memórias do mundo real, mesmo que sejam meio vagas. Então o Jax não tem como ser só um animal, ele é um ser humano com características de animal. E aí que entra pra mim a parte mais interessante que a gente tem aqui, que é, eu acredito que o personagem do Jax dentro do circo digital tem algum tipo de erro estranho no sistema dele que pode ser a resposta pra uma coisa que a gente sempre pensou. Por que o Jax é babaca em todo episódio? O que rolou com ele, afinal de contas, que ele age dessa forma? Afinal de contas, a criadora da série sempre falou que existe uma razão pro comportamento insuportável do Jax. Já foram 5 episódios da série, até agora a gente sabe que a primeira temporada vai ser 9 e a gente não faz a menor ideia do porquê ele é um canalha em todo episódio. Eu acho que pode ser muito facilmente algo que rolou no passado do Jax ali no circo. Talvez ele tenha mexido em algo que não deveria mexer, ele pode ter fragmentado o personagem dele de alguma forma, e isso fez com que ele ficasse meio corrompido. E talvez isso possa ter implantado nele esse meio sentido de gato. Porque, gente, lá no episódio 1, uma das coisas que todo mundo entendeu da história era quando o Caim falou: olha, gente, uma das únicas coisas sobre a qual não tenho controle é a mente e as memórias de vocês. Ok, um conceito foi apresentado, ele falou com todas as palavras ali que ele não podia mexer na cabeça dos personagens. Aí a gente pula pro episódio 5, o Caim vai lá, aparece e muda a mente do Jax, deixando ele vegano por um dia. O próprio Jax fica confuso, dizendo que achava que o Caim não podia fazer isso, mas ele faz. Então, qual a possibilidade
de que a mente do Jax tenha sido realmente alterada aqui, e uma personalidade meio animalesca, digamos até de NPC, possa ter sido adicionada nele. Isso pode ter causado muitos defeitos na própria persona dele, tipo, o fato dele ter dito que achava que tinha uma cauda ou não, pode ser uma piadinha, jovens, pode ser uma piadinha, com certeza, mas ao mesmo tempo, os personagens ali do Circo Digital terem sensações diferentes não é algo novo. Lá no episódio 1, por exemplo, quando a Pomni entra no Circo Digital, ela fala, ué, eu tava usando um headset, né, um óculos VR até agora, e aí eu tô sentindo que eu tô usando o óculos VR, tanto é que ela tenta puxar o óculos pra fora, então mesmo depois que a Pomni entra no Circo Digital, ela ainda tem a sensação que tá usando uma parada da vida real. O Jax tem uma sensação de que ele deveria ter uma cauda longa, é um pouco estranho considerando que ele é um ser humano. E aí outros comportamentos também encaixariam nisso, tipo, o que? Ter medo de milho? Gente, desculpa, você pode colocar qualquer situação traumática do universo pra mim, isso só vai parecer muito cômico. É o quê? Os pais do Jax foram mortos em um dia muito terrível, e aí no momento crucial, depois de ter matado os pais do Jax, o ladrão olhou pra ele e puxou um milho e começou a comer na frente dele. Gente, desculpa, eu não consigo, parece ridículo essa ideia. Eu acho que as coisas ficam nesse padrão. Jax tem alguma coisa na cabeça dele que está mexendo no personagem. Eu já falei isso em outras teorias, mas acredito que isso seja só um ponto a mais que pode ser bastante interessante. E claro, gente, por sinal, gostaria de reafirmar algo importante. Essa teoria foi quase 100% tirada do Discord do meu canal. De agora em diante eu vou tentar fazer umas paradas dessas de vez em quando, sabe? Já que realmente eu não uso o Discord do meu canal pra quase nada, de verdade. Eu só tenho ele porque sim, e é isso. Então, eu vou usar pra poder fazer alguns vídeos pequenos aqui no canal, sabe? De vez em quando eu posso pegar umas teorias do Discord e passá-las aqui pra vocês verem o que vocês acham. Essa teoria acabou me dando essa ideia. Então, o que vocês acham? Concordam com essa teoria? Discordam? Por que você não entra lá no Discord do canal, então, pra poder discutir essa teoria? Enfim, gente, acho que é isso, né? Tchau!